Filipenses, capítulo 1. Nós leremos do versículo 12 até o versículo de número 18. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 18. E o tema do nosso sermão esta noite é o Evangelho em meio às cadeias. O Evangelho em meio às cadeias. Filipenses 1, versículo 12 até o versículo de número 18. Diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Meus irmãos, quando nós iniciamos o estudo dessa carta, nós vimos que um dos motivos que levaram Paulo a escrevê-la foi informar aos filipenses sobre a sua verdadeira situação. Os crentes em Filipos, eles amavam profundamente o apóstolo Paulo. Eles haviam acompanhado o seu ministério desde os primeiros dias naquela cidade. E agora sabiam que ele estava preso em Roma e aguardando o seu julgamento. Naturalmente surgiam perguntas em suas mentes. Como Paulo está? O que acontecerá com ele? Será que Paulo será condenado ou libertado? O que acontecerá com o Evangelho e com a proclamação do Evangelho se o principal missionário da igreja permanecer preso? O que vai acontecer? Além disso, alguns críticos de Paulo certamente interpretavam a sua prisão como um fracasso ministerial. Afinal, se você ler Atos, você verá que foi o próprio apóstolo que apela para César. Não poderia Paulo ter evitado essa situação? Talvez alguns pensassem que o Evangelho havia sofrido um duro golpe, porque o seu principal proclamador estava preso, em meio a cadeias. Mas Paulo escreve esta carta para corrigir essa percepção. Ele quer que os filipenses entendam que as coisas não são como parecem. O que aparenta ser uma derrota é, na verdade, uma vitória. O que parece ser um obstáculo tornou-se um instrumento de Deus para o avanço do Evangelho. Por isso, ele diz no versículo de número 12: Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído
para o progresso do Evangelho. E essa, meus irmãos, é a grande mensagem desta passagem. A grande verdade que esse texto ele nos mostra é esta: Deus faz o Evangelho avançar, mesmo através das maiores adversidades. Deus faz o Evangelho avançar, mesmo através das maiores adversidades. O mundo vê prisões, perseguições e dificuldades. Deus vê oportunidades para a expansão do seu reino, para a propagação do Evangelho. E é isso que nós vemos aqui no nosso texto. E nós vemos 3 verdades aqui. A primeira delas é que o Evangelho, ele avançou através das cadeias de Paulo. O Evangelho avança mesmo através das maiores adversidades, e o Evangelho avançou através das cadeias de Paulo. Versículos 12 e 13. A primeira surpresa dessa passagem está na maneira como Paulo ele interpreta a sua prisão. Observe que Paulo não diz: olha, as minhas circunstâncias têm atrapalhado o Evangelho. Paulo nem mesmo diz: apesar das dificuldades que eu tenho passado, o Evangelho continua avançando. Não, Paulo diz algo mais forte do que isso. Paulo diz: as coisas que me aconteceram. Filipenses, versículo 12, eu quero cientificar-vos, eu quero que vocês tenham certeza disso, que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra progresso aqui é uma palavra interessante, porque o termo grego usado aqui pelo apóstolo, ele era usado para descrever um exército que abre o caminho através de uma floresta. A imagem aqui é de soldados que avançam, derrubando árvores, removendo pedras, eliminando obstáculos, para que o restante do exército pudesse seguir adiante. E é exatamente isso que Paulo está dizendo que Deus está fazendo. Deus está removendo obstáculos, Deus está abrindo novos caminhos para que o Evangelho avance, para que o Evangelho progrida. Do ponto de vista humano, a prisão parecia uma barreira. O maior arauto do Evangelho está preso, parecia uma barreira. Do ponto de vista divino, aquilo era uma estrada que estava sendo aberta. Isso nos ensina, meus irmãos, uma verdade fundamental sobre a providência de Deus. Os homens, eles podem prender os servos de Deus, eles podem acorrentar os servos de Deus, eles podem algemar os servos de Deus, mas é aquilo que a Escritura diz: a palavra, todavia, não está presa. A palavra não está acorrentada. O Evangelho não está preso. Eles podem colocar Paulo em correntes, mas não podem colocar o Evangelho em correntes. E essa mesma verdade, irmãos, aparece repetidamente nas Escrituras. Deus usa circunstâncias difíceis para fazer com que o seu reino expanda e que seu plano e propósito, que é encher toda a terra da glória do conhecimento do Senhor, seja cumprido. Se você olhar para o Antigo Testamento, você percebe claramente isso. José foi vendido como escravo, e humanamente falando, isso era uma tragédia. E era de fato uma tragédia, humanamente falando. Mas José diz: não foram vocês que me trouxeram para cá, foi o Senhor quem me trouxe para cá, para que eu pudesse salvar a vida de vocês. Deus leva José para o Egito e o faz ser vendido como escravo, para que lá no Egito José pudesse salvar toda uma nação. Se José não vai para o Egito, o povo morre por causa da seca. A mesma coisa com o povo de Israel.
Quando Israel foi levado ao exílio, parecia uma derrota, mas Deus estava purificando o seu povo, e Deus estava fazendo com que o seu reino se espalhasse em outras nações. Por exemplo, de onde surgiram os magos que vieram adorar o rei Jesus? Como eles sabiam das profecias? Foi no tempo do exílio, onde o povo de Israel se espalhou, e a mensagem do rei de toda a terra ecoou naquelas nações. Quando Cristo foi crucificado, parecia o triunfo do mal, mas Deus estava realizando a redenção do mundo. A providência de Deus frequentemente opera por caminhos que os homens não conseguem enxergar. É por isso que Paulo consegue olhar para as suas correntes e enxergar algo diferente do que todos os outros enxergam. Enquanto muitos viam uma prisão, Paulo via uma oportunidade. E nós vemos isso no versículo de número 13. Ele diz: tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era uma tropa de elite do Império Romano. Eram soldados cuidadosamente selecionados. E esses soldados, eles eram responsáveis pela proteção do imperador. E eram responsáveis pela segurança da cidade. Segundo Atos, capítulo 28, versículo 16, nós vemos que Paulo permanecia sob custódia de um soldado quando ele esteve em Roma. Imagine a situação. A cada troca de guarda, um novo soldado era acorrentado a Paulo. A cada troca de turno, um soldado era acorrentado ao apóstolo. O império pensava que estava vigiando Paulo, mas na realidade, Paulo estava evangelizando o império. Aqueles soldados ouviam falar de Jesus todos os dias, ouviam sobre sua morte, sua ressurreição e o seu reino. Pouco a pouco a notícia se espalhou. Aquele homem não era um criminoso, ele era um pregador. E é por isso que mais tarde, no final desta carta, Paulo diz a essa igreja: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo alcançou por meio do evangelho pessoas da casa do próprio imperador. Um soldado era acorrentado a Paulo, e Paulo aproveitava aquela oportunidade para falar de Cristo e para falar do evangelho. E é por isso que ele diz que por meio de suas cadeias, toda a guarda pretoriana ouviu falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo não perdia uma única oportunidade sequer. O evangelho havia penetrado até mesmo os círculos ligados ao imperador. Aquilo que parecia uma derrota tornou-se uma oportunidade. Os próprios soldados do imperador se rendendo ao evangelho do Senhor Jesus Cristo e dizendo: César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. O evangelho avançou através das cadeias de Paulo, mas o evangelho avançou através da coragem dos irmãos. Olha o versículo 14 comigo. Ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Deus não estava usando apenas Paulo. A prisão do apóstolo produziu um resultado inesperado. Os irmãos foram encorajados. Antes, muitos irmãos estavam receosos, porque a oposição estava crescendo. É provável que essa carta tenha sido escrita por volta do ano 62. Esse é um período em que a oposição ao cristianismo estava crescendo. Os líderes judeus estavam perseguindo a igreja. Os romanos, que no começo não perseguiam a igreja, agora estavam perseguindo também a igreja. Começaram a enxergar o cristianismo como uma ameaça.
Então eles começaram a sentir medo, e era natural. Jesus falou sobre isso. Jesus falou em Mateus 24 que antes da destruição de Jerusalém, a perseguição iria aumentar. Esse seria um sinal de que o templo estava prestes a ser destruído, como foi no ano 70. Ou seja, esse é um período em que a perseguição está se levantando de forma mais ferrenha. Mas quando eles viram Paulo permanecer fiel, mesmo em meio ao sofrimento, quando eles viram Paulo permanecendo fiel, mesmo em meio às cadeias, algo mudou. O exemplo de Paulo produziu neles coragem. A fidelidade de Paulo fortaleceu outros crentes. Sua prisão se tornou um sermão vivo. E muitas vezes Deus usa exatamente esse método. A coragem, ela é contagiosa. A coragem é contagiosa. A fidelidade inspira fidelidade. O sofrimento suportado com perseverança fortalece a fé daqueles que observam. Foi assim em Atos 8. Quando a igreja foi perseguida, a perseguição se espalha, então os crentes vão para várias regiões, mas o resultado não é o desaparecimento da igreja, mas eles vão em todos os lugares anunciando a palavra. Os crentes foram dispersos anunciando a palavra, e ao longo da história, isso aconteceu repetidamente. Os períodos de maior crescimento da igreja frequentemente coincidiram com períodos de maior oposição, e isso acontece hoje. Quais são os lugares em que o cristianismo mais cresce? Nos lugares onde ele é mais perseguido. A igreja que mais cresce no mundo hoje está no Irã, um dos países que mais persegue o cristianismo. Mas a coragem, ela inspira coragem. A fidelidade inspira fidelidade. Foi assim na igreja primitiva. Ou vocês vão adorar os nossos deuses, ou vocês serão jogados na cova dos leões, na arena dos leões. E os crentes eram jogados em arena de leões para serem devorados, como um espetáculo vivo. Mas Tertuliano diz que o sangue da igreja era a semente. E quanto mais se perseguia, mais o número de crentes crescia. No domingo, que foi o dia da igreja perseguida, um missionário muito conhecido, está pela PMT, não vou citar o nome dele, porque ele está em um país onde o cristianismo é muito perseguido, e ele disse que tinha um médico lá, e esse médico foi para aquele lugar apenas para evangelizar e para pregar. E aquele médico aproveitava então os tratamentos que ele ia fazendo para pregar o evangelho. Não perdia uma oportunidade. Até que um dia ele estava ali. Aconteceu recente agora, esses dias. Ele estava ali e foi evangelizar um muçulmano. E ele não sabia que aquele muçulmano era um terrorista. E aquele muçulmano o fuzilou ali mesmo. E no seu velório, ele era alguém muito querido lá, e no seu velório, o filho dele estava lá, chorando, olhando para o pai, chorando, e o missionário chegou perto dele e falou assim: e aí, como você está se sentindo? E agora, como você vai fazer? Seu pai pregava o evangelho, qual vai ser a sua atitude diante disso? E aquele menino de cerca de 10 anos, ele diz: isso me dá mais confiança. Eu olho para o meu pai e agora eu vou abrir o meu peito, se fosse possível, e escreveria Jesus. Mas eu não vou deixar essa missão. Uma criança de 10 anos. A fidelidade inspira fidelidade. Mesmo diante da perseguição, esses
crentes são encorajados porque eles olham para o exemplo de Paulo e dizem: nós também não vamos retroceder, nós não vamos desanimar, nós não vamos parar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, as pessoas olham para nós e vê como nós reagimos às dificuldades. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a nossa vida, ela é um testemunho tanto positivo quanto negativo. Como você reage aos sofrimentos? Como você reage às dificuldades? Como você reage às perseguições? Como você reage? A forma como você reage influenciará outros que estão à sua volta. Deus usa a nossa perseverança para fortalecer outras pessoas. Muitas vezes os nossos sofrimentos podem estar produzindo frutos que nós ainda não conseguimos enxergar. Saiba disso. Os nossos sofrimentos muitas vezes estão produzindo frutos que nós não conseguimos enxergar. A forma como nós respondemos às dificuldades, ela faz a diferença. Portanto, não murmure, não reclame, seja fiel ao Senhor em todo o tempo. E as pessoas que estão à sua volta observarão a sua atitude. O Evangelho avançou através das cadeias. O Evangelho avançou através da coragem dos irmãos. E em terceiro, o Evangelho avançou apesar das motivações erradas de alguns pregadores. Versículo 15 a 18. E esse é o terceiro aspecto. Paulo mostra: nem todos os pregadores em Roma estavam agindo por amor, seja a Deus, seja o apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Paulo divide esses pregadores em dois grupos. O primeiro grupo ama o Evangelho e ama Paulo. Eles entendem que Paulo está preso por defender a verdade. Eles pregam movidos por amor a Cristo. No final do versículo 15 ele diz: o fazem de boa vontade. E no versículo 16 ele diz: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Esse é o primeiro grupo. Eles pregam porque eles amam a Cristo. Eles pregam porque eles amam a palavra. Eles são encorajados porque eles olham para o exemplo de Paulo e dizem: não, Paulo é fiel ao Evangelho, está preso por causa disso, e nós também manteremos fiéis ao Evangelho. Esse é o primeiro grupo. Mas existe outro grupo, e esse outro grupo anuncia Cristo, o Cristo verdadeiro. Eles pregam o Evangelho verdadeiro, contudo suas motivações são pecaminosas. Eles desejam rivalizar com Paulo, eles querem diminuir a influência de Paulo, eles querem aumentar a sua própria reputação. Olha o versículo de número 15, a parte A. Eles proclamam a Cristo por inveja, por porfia. Versículo 17, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ou seja, eles olhavam e falavam assim: está vendo, Paulo está preso. E eles então suscitavam tribulação às cadeias de Paulo. Não olhem para Paulo, Paulo está preso. Olha o que Paulo fez. Mas perceba algo importante aqui. Paulo não está falando de hereges. Esses homens não pregavam um outro evangelho. Se fosse esse o caso, a resposta de Paulo seria como em Gálatas. Lembra, Gálatas capítulo 1, ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho além do que eu vos anunciei, seja anátema. Então, esses irmãos aqui não estão pregando outro evangelho.
Eles estão pregando a Cristo. Eles estão pregando o Evangelho. O Evangelho continua sendo verdadeiro. Qual é o problema? O problema está no coração e na motivação deles. É possível pregar o verdadeiro Evangelho com motivações erradas. Eles eram motivados pela inveja, pelo orgulho, querendo fazer o próprio nome, querendo diminuir Paulo, suscitar tribulação às cadeias dele, e pregavam por inveja e por porfia. Motivação errada. Era o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, mas com motivações erradas. Nós podemos pregar com motivação errada, nós podemos servir na igreja com motivação errada. Nós podemos fazer aquilo que é certo, mas com motivação errada. Por isso que uma das coisas mais importantes não é simplesmente fazer o que é certo. É importante também examinarmos o nosso coração e nos perguntarmos: por que eu faço o que faço? Qual é a minha motivação? Por que eu sirvo na igreja? Por que eu faço tal coisa? Por inveja? Por discórdia? Ou eu faço por amor a Cristo, ao Evangelho? Essa questão, irmãos, da motivação, ela é muito importante. Porque se o que nos motiva não é a glória de Deus e de Cristo, é aquilo que Paulo diz: tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Então até as nossas melhores obras, se elas não são movidas para glorificar a Deus, elas podem se tornar pecaminosas. Não por causa delas em si, mas por causa da motivação por trás. Mas qual é a reação de Paulo? Ela é surpreendente. Olha o que ele diz no versículo 18: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Paulo olha para esses falsos mestres, ou pessoas que pregam, o verdadeiro evangelho, mas com motivação errada. Paulo olha para eles e diz assim: o que me importa? Se Cristo está sendo pregado, Paulo não está preocupado com a sua reputação, Paulo não está defendendo o seu próprio nome, Paulo não está calculando a sua influência. O foco de Paulo é Cristo. O evangelho é maior do que Paulo, o reino é maior do que Paulo, a glória de Cristo é maior do que Paulo, e é por isso que ele se alegra. Eles podem estar tentando reduzir o meu nome, suscitar tribulação às minhas cadeias, eles podem estar falando mal de mim, mas se eles pregam o verdadeiro evangelho, tudo bem, ainda que eles falem mal de mim, ainda que eles queiram me difamar, eu me regozijo e me regozijarei, porque o mais importante não é o nome de Paulo, é o nome de Cristo. O mais importante não é a reputação de Paulo, é a reputação de Cristo. O mais importante não é a glória de Paulo, é a glória de Cristo. Nós temos algumas aplicações para nós, antes de encerrarmos. O que aprendemos com esse texto? Algumas verdades. A primeira delas: o evangelho deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Grave isso. O evangelho deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O que mais me impressiona nessa passagem é aquilo que Paulo não menciona. Paulo não fala do desconforto da prisão. Paulo não fala das correntes, ele não reclama das correntes ou das algemas. Paulo não lamenta as injustiças sofridas. O foco de Paulo está em outra coisa. O foco de Paulo está no evangelho. E quando o evangelho se torna a nossa prioridade, passamos a enxergar as circunstâncias de forma diferente. E eu quero te fazer uma pergunta: o que aconteceria com a sua alegria se Deus frustrasse todos os seus planos
para que o evangelho avançasse? Qual seria a sua atitude? O que aconteceria com a sua paz se a sua saúde piorasse? Porque Deus, por meio disso, quer fazer o seu nome ser glorificado. Será que nós estamos prontos a aceitar a providência de Deus sobre nossas vidas, porque entendemos que tudo isso tem um propósito muito maior do que nós mesmos? Um pastor, a esposa dele estava para ganhar um filho, e tinha um primeiro filho que havia nascido com alguns problemas, e ela, com medo de engravidar, engravidou, e depois ela teve esse segundo filho. E o marido não estava presente, ele teve que sair de onde estava para ir para o hospital, e quando chegou lá, a mulher estava chorando e falando: eles não deixaram eu ver o bebê, eles não deixaram eu ver a criança, eles não deixaram eu ver a criança. E quando ele viu a situação da criança, ela havia nascido com mais problemas do que a primeira. Inúmeros problemas na saúde. E ele então ficou perturbado com aquilo e ligou para o pastor dele. Ele também era pastor, ligou para o pastor titular e falou assim: olha, meu filho nasceu, mas nasceu dessa forma. E então o pastor leu para ele Êxodo, quando Deus fala para Moisés: quem fez os olhos do cego? Quem fez a boca do mudo? Quem fez o ouvido dos surdos? Deus estava dizendo para Moisés: foi eu que fiz todas essas coisas. E orou com ele, e ele chegou para a esposa e disse: esposa, Deus nos deu um filho especial, mais do que o primeiro. E naquela hora eles choraram, e ele leu esse texto para ela: Deus faz todas essas coisas, porque Deus tem um propósito maior. E eles oraram, choraram, e no outro domingo seguinte, mais de 30 enfermeiras daquele hospital estavam entrando nas portas daquela igreja, e entregaram a sua vida ao Senhor. Deus tem os seus caminhos. Deus faz uma criança nascer dessa forma, para que o seu nome seja glorificado e vidas sejam alcançadas. O mais importante na nossa vida, meus irmãos, é o Evangelho. É o reino de Deus. Muitas vezes nós dizemos que amamos o Evangelho, mas ficamos perturbados quando os nossos planos falham. Ficamos mais preocupados com o nosso conforto do que com a expansão do reino. Oramos mais pelos nossos problemas do que pela conversão dos perdidos. Esse texto nos chama ao arrependimento. Cristo não é um meio para alcançarmos os nossos sonhos. Ele é o próprio tesouro. O Evangelho não existe para servir às nossas necessidades. Nós existimos para servir o Evangelho. A pergunta que esse texto nos faz é simples: o que realmente ocupa o centro de nossas vidas? O nosso conforto, nossa reputação, nossos planos, ou o avanço do reino de Deus? O que mais ocupa as nossas orações? O que mais alegra o meu coração? A resposta a essas perguntas revela aquilo que realmente está no centro de nossa vida. Paulo pôde suportar aquelas correntes, aquelas algemas, aquelas prisões, porque ele entendia que havia algo maior do que a própria liberdade: a glória de Cristo, o avanço do Evangelho. Portanto, em primeiro lugar, o Evangelho deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Segundo, Deus usa nossas adversidades para abrir portas para o testemunho.
As dificuldades não são evidências da ausência de Deus, muitas vezes são instrumentos da providência de Deus. José descobriu isso, Davi descobriu isso, Paulo descobriu isso, e acima de todos, Cristo demonstrou isso. A cruz parecia ser o maior fracasso da história, mas tornou-se a maior vitória da história. Portanto, as nossas adversidades, Deus as usa para abrir portas para o testemunho. Em último lugar, a nossa alegria deve estar em Cristo e não nas circunstâncias. Chegamos ao grande tema dessa carta, a alegria. Paulo está preso, seu futuro é incerto, seus inimigos estão ativos, mesmo assim ele diz: nisso me regozijo. Qual é o segredo? A alegria de Paulo não depende das circunstâncias, ela depende de Cristo. O tesouro de Paulo não está na liberdade, o tesouro de Paulo não está na saúde, o tesouro de Paulo não está no sucesso, está em Cristo. É por isso que ele pode perder a liberdade, é por isso que ele pode perder a saúde, é por isso que ele pode perder até mesmo o sucesso, porque a sua alegria não está nessas coisas. E é por isso que ninguém pode roubar na sua alegria, e essa mesma alegria está disponível para nós. Quando Cristo se torna o nosso maior bem, quando Cristo se torna o nosso maior tesouro, nós aprendemos a cantar, mesmo em meio às prisões, como Paulo faz em Atos, capítulo 16. Algemado, aqui mesmo em Filipos, com dores, acabado de tomar inúmeras chibatadas, mas em meio às prisões, meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. A alegria não depende das circunstâncias. Eu encerro dizendo que Filipenses 1, 12 a 18 nos mostra um homem que aprendeu a enxergar a sua vida através da providência de Deus. O mundo vê correntes, Paulo vê oportunidades. O mundo vê derrota, Paulo vê avanço. O mundo vê um prisioneiro, Paulo vê um missionário em campo. Mas acima de tudo, essa passagem aponta para Cristo. Jesus foi preso, julgado injustamente, condenado pelos homens, e aquilo que parecia derrota tornou-se a vitória definitiva. A cruz abriu caminho para a ressurreição. O sofrimento abriu caminho para a glória. E porque Cristo reina, nós podemos ter a certeza de que nenhuma circunstância é capaz de impedir o avanço do seu reino. Portanto, irmãos, não temamos as adversidades, não temamos os sofrimentos, não temamos as angústias. O mesmo Deus que usou as correntes de Paulo continua governando a nossa vida e usando todas as coisas para a glória de Cristo e para o avanço do Evangelho, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos abençoe.